mas pelas tuas muitas misericórdias, Senhor, aqui estou, Senhor. Aleluia. Que eu possa ser verdadeiramente, Senhor, usada por Ti, Senhor. Que eu não possa falar a palavra de mim mesma, Senhor, mas que eu possa falar algo que Tu queres falar a cada coração, Senhor. Senhor, porque estas palavras, Senhor, não vão ficar somente em nosso meio, Senhor, mas vai abranger muitas e muitas almas que serão impactadas pela Tua palavra, ó Deus. Aleluia. Fique à vontade entre nós, Senhor. Ó Deus, fique à vontade, Senhor. Senhor, e faça, Senhor, conforme a Tua vontade e segundo o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. E diz assim: e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à beira da morte, rogo-te que venha e lhe ponha as mãos, para que sare e viva. 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os choravam muitos e pranteavam. Entrando, disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhe expressamente que a ninguém soubesse, mas disse-lhe que dessem de comer. Amém? Essa palavra já é bem conhecida, meus irmãos. Todos já conhecem, né? Mas a Bíblia ela é viva e eficaz. E cada vez que nós abrimos ela, Deus ele fala de maneira sobrenatural com cada um de nós. E só para poder explicar que Jairo não era um qualquer homem. Ele era o homem da sinagoga, ele era um judeu, ele era dirigente de uma sinagoga, ou seja, de uma nação ali. Ele tinha uma função muito importante, era um homem muito respeitado e temente. Muitos temiam ele, chegavam diante dele. E ele, no meio da dificuldade dele, ele não temeu. Eu acredito que ele venceu barreiras ali, porque a multidão também seguia Jesus. E ele foi até o encontro de Jesus, porque havia uma necessidade dele, pois a filha dele estava quase à beira da morte, e ele sabia que Jesus podia fazer algo pela filha dele. E chegando a um certo determinado lugar, aqui nos diz que essa passagem que ele iria para a casa de Jairo foi interrompida até por um milagre que Jesus operou através de uma mulher. E Jairo presenciou aquele momento ali. Então ele ficou confiante de que Jesus chegaria à casa dele e poderia fazer algo pela filha dele. E no meio do percurso, veio alguns que se encontravam com ele, se encontraram no meio dele, passaram pela multidão, se esbarraram, simplesmente para chegar até Jairo e falar: não perturbe mais, porque a sua filha já está morta. E hoje eu olho para nós e vamos ver, será que a gente também já passamos por isso?
aqueles que foram até ele, será que muitos não eram, achavam que eram amigos, que de repente até parente, e a gente se depara com uma situação dessa, que muitas das vezes a gente abre a nossa porta para falsos amigos que achamos que são nossos amigos, que não nos dão uma palavra de força, de consolo, e naquele momento ali, Jairo, ele precisava era de uma palavra de força, e onde ele encontrou essa palavra somente Jesus: não temas. Aleluia. Não temas, não dê ouvido. E muitas das vezes estamos passando por momentos difíceis, e muitos daqueles que se dizem nossos amigos falam aquilo que nós queremos ouvir e não aquilo que nós precisamos ouvir. Aleluia. É o que nós precisamos ouvir, não o que queremos, porque muitas das vezes o que queremos ouvir é para encher o nosso ego. E muitas das vezes o que ouvimos não é o que Deus ele quer falar aos nossos corações. É por isso que nós temos que limitar verdadeiramente as nossas amizades, ver aqueles que verdadeiramente são, que podem estar conosco na hora da dificuldade, na hora da abundância, na hora que estamos passando por alguns problemas, muito menos no momento difíceis. Porque é aquela pessoa que vai nos dar força, que vai nos erguer, que vai nos ajudar, que vai nos levantar, que vai nos dar a mão. Porque se nós selecionarmos as nossas amizades e pedir a Deus para nos esclarecer, para nos mostrar, com certeza nós não iremos quebrar a cara. Muitas das vezes, quando eu era nova, eu andava com um grupo de amigos, falsos amigos, que usavam-se droga e eu não usava, mas falava assim para mim: se a polícia me pegar, me parar, eu vou falar: não, ela não tem nada a ver não. Não, eu ia ter a ver sim. Hoje eu fico pensando: não, eu tenho a ver sim, porque eu estou ali, eu estou contribuindo também, ainda que eu não usava, mas eu ia estar contribuindo. E eles iriam saber se eu estava usando ou não. Aí eu achava que eram meus amigos. Será que eram meus amigos mesmo? Porque se fossem verdadeiramente meus amigos, eles iam usar, mas eles iam usar escondido na casa deles, nas repartições deles, não ia estar comigo ali, e com droga no bolso, e falar simplesmente: se a polícia vir me pegar, você não vai ter culpa, eu vou ter culpa também, iria pagar por um erro que eu não estava cometendo. E muitas das vezes já vi pessoas falando isso também: não, vou dar para fulano, porque fulano tem jeitinho de bonzinho e ninguém vai parar. Não, que amigos são esses? Muitas das vezes já vi pessoas comprar amizades. Amizade verdadeira, Deus ele tem o poder de nos conceder. A amizade que a gente vai segurar nas nossas mãos, vai nos ajudar, vai falar aquilo que a gente precisa ouvir, vai caminhar com a gente. Não necessitamos de qualquer amizade. E eu não estou falando, meus irmãos, lá fora não. Eu estou falando até mesmo dentro da igreja. São pessoas, muitas das vezes, que nós não podemos contar. São os irmãos que verdadeiramente, a gente muitas das vezes abrimos nossos corações, porque nós precisamos de Deus, mas também precisamos de contar com um amigo e com outro. E nesse momento aqui, Jairo, ele não teve essa palavra. Somente Jesus estava ali do lado dele e confortando ele, naquele momento de tristeza que ele estava vivendo. E eu já vivi momentos difíceis na minha vida, e eu tive verdadeiros amigos que não falou o que eu queria ouvir, mas o que eu precisava ouvir em Deus. E é por isso que eu estou aqui hoje. Porque se esses amigos não tivessem falado, não tivessem orado comigo, não tivessem me dando palavras de conforto, de consolo, não, vamos permanecer, vamos orar, hoje eu não sabia como estaria a minha vida, como estaria a minha família, para eu poder estar aqui engrandecendo o nome do Senhor. Então que possamos vigiar, que possamos orar, para que possamos verdadeiramente enxergar quem são aqueles verdadeiros que estão ao nosso lado, que nós não dependemos de qualquer pessoa não. Pessoas que realmente a gente possa orar e Deus enviar para nos ajudar, porque somos dependentes um do outro. E se a gente não vigiar com quem estamos andando, a nossa vida cai. Hoje em dia a gente vê, né? Cai pelas redes sociais, como a mostra zombeira, e as pessoas
infelizmente, elas estão para nos abaixar e não para nos levantar. Muitas das vezes a gente quer orar por uma porta de emprego e aqueles que a gente acha que é nossos amigos, pensam ser nossos amigos, não vai para lá não vai dar certo não. Toma uma enfermidade, poxa, eu estou assim, não, vai dar tudo certo, vamos orar a Deus, vamos clamar. Tivemos testemunho nessa semana de que Deus verdadeiramente Ele ouve as nossas orações, que o impossível de Deus Ele acontece na nossa vida, e assim foi na vida de Jairo. E por que só foram 3 discípulos e Jairo para a casa dele? Por quê? Porque são selecionados. Se Jesus selecionou, por que nós não iremos selecionar aqueles que estão na nossa vida? Não importa que seja parente, não importa que sejam os falsos amigos, não importa, tem que ser selecionado, porque se não for selecionado, a gente, infelizmente, vamos cair. Porque, infelizmente, o mal, ele tem o poder de persuadir. Porque o bem, ninguém quer não, mas o mal é mais fácil de persuadir. Infelizmente, é triste. E quando chegou ali, em vez daquelas pessoas viu que Jesus estava ali, já tinham ouvido os feitos que Jesus já tinha feito, os milagres, mas não estava lá alvoroçado, entristecendo ainda mais o coração de Jairo. E é isso que acontece na nossa vida, quando a gente está passando por um momento difícil, ao invés de ter algumas pessoas para poder nos levantar, nos reerguer, nos ajudar, mas não. E acredito que esses que foram atrás de Jairo serviu de experiência, e que possa servir de experiência para nós também. As coisas que nós passamos, os momentos, sejam eles bons ou ruins, aqueles que a gente pode ver que estão do nosso lado e aqueles que estão para poder nos levantar e aqueles que estão para nos abaixar a nossa autoestima, porque muitas das vezes é isso, é uma palavra de baixa estima, uma palavra que vai nos levantar. E Jesus naquele momento ali pediu que todo mundo saísse. E por que nós não podemos tirar pessoas que não convêm da nossa vida? Podemos, nós não somos dependentes de pessoas negativas na nossa vida. Nós não somos dependentes de pessoas que só falam situações de problema, pessoas que só falam situações de ruína, pessoas que não provê sempre o bem. Vai dar certo, você está fazendo errado, isso não agrada a Deus. É mais fácil a gente querer agradar o homem do que agradar a Deus. Aleluia. Na hora da nossa precisão, quem vai estar conosco? É o homem, será verdadeiramente? Ou Deus? Eu prefiro estar com Deus, e eu prefiro que, se eu fizer algo de errado, que venha e fala comigo, está fazendo. Não é por esse caminho. Esse caminho vai te machucar, esse caminho vai te levar à ruína. É melhor falar comigo desse jeito, ainda que as palavras muitas das vezes venham e nos deixam chateados. Mas é melhor ela vir nos deixar chateados do que a gente fazer o erro, e o erro nos levar ao inferno, como ouvimos hoje pela manhã na EBD. O erro nos trazer à ruína. Então é melhor isso do que ter falsos amigos. Então eu sempre falo, ande com pessoas iguais a você ou melhor que você. Porque se você andar com pessoa pior que você, ou você tenta levar o verdadeiro evangelho e converter, orar a Deus, para converter aquele coração, aquela pessoa, ou você se afasta, porque se continuar, infelizmente, vai de mal a pior. O melhor que tem é andar com pessoas igual a você ou melhor que você. Pessoas com pensamento positivo, pessoas que vai te levar para alto. Vamos estudar, vamos fazer um curso. Não, vamos trabalhar, vamos sair, mas devemos nos divertir, mas saber nos divertir, saber como sair. Não é essas doideiras que, infelizmente, a gente tem visto por aí. Não estou menosprezando ninguém, não. Nem falando que sou melhor que ninguém, porque não somos melhores que ninguém. O que nos faz diferente é o Espírito Santo de Deus. Ele é que vivifica. Jairo viu lá o mover de Jesus na vida da filha dele. A mulher viu. E por que ninguém pôde saber?
Porque muitas das vezes o que a gente faz dentro de casa, se a gente expandir para muito, vem a inveja, vem um olho grande. As pessoas muitas das vezes não se alegram com o que a gente tem, não, com o que a gente consegue, com o que a gente conquista, não. Porque as pessoas muitas das vezes só vê só o que conseguiu, mas não vê o esforço que fez para conseguir. Não vê as barreiras que venceu. Nós devemos vencer barreira. Porque Jairo, ele venceu essa barreira, porque se ele desse ouvido a essas vozes, não atrapalha, não, Jesus, não precisa ir não, porque já não tem mais jeito não. Se ele ouvisse isso, que não teria jeito, realmente não ia ter jeito não. Porque aqueles que vieram somente para poder atrapalhar e para hoje nos mostrar que, infelizmente, aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão ao nosso lado, nem sempre torce e quer o nosso bem. Nem sempre é para isso, nem sempre tem essa visão. Porque se realmente eles tivessem essa visão, porque acredito eu, que o feito que Jesus tinha feito naquele momento ali, chegou até os ouvidos deles, mas nem isso tocaram no coração dele, para que eles não chegassem a Jairo e falassem para que Jairo viesse desistir, porque a sua filha já era morta. Ontem, no passado, Jesus falou para que desse comida àquela menina. Hoje, Ele quer nos dar o alimento espiritual para que nós possamos crescer abundantemente, para que nós possamos ter essa sabedoria, esse entendimento, para que possamos discernir aqueles que são os verdadeiros para conosco, aqueles que a gente possamos abrir as nossas portas, aquele que nós possamos confiar as nossas vidas, aqueles com quem nós podemos compartilhar os nossos momentos bons e os nossos momentos ruins. Porque, infelizmente, por mais que seja, até mesmo dentro da nossa família, dentro da nossa casa, não é todos que nós podemos confiar. Nós possamos ficar atentos a esse ensinamento que aqui Deus ele tem me revelado, me falado, que ainda que naquele momento ali, Jairo achou que estava sozinho, ele não estava. Jesus estava do lado dele, confortando ele naquele momento difícil. Que nós também, no nosso momento difícil, possamos ver os nossos verdadeiros e crer que Deus, Ele quer restaurar nossas vidas, transformar a nossa família, a nossa parentela. Eu não estou falando, meus irmãos, que você tem que virar as costas para os teus parentes, para os teus amigos, não é nada disso. É seleção, é saber com quem você pode andar e com quem você pode falar, com quem você pode se comunicar. Porque muitas das vezes a nossa vida pode ser exposta. E não foi para isso que nós chegamos confiando em uma pessoa. Porque eu já vivi momentos assim e minha vida não foi exposta. Porque eu soube em quem confiar, porque Deus me mostrou em quem eu podia confiar. Eu faço seleção dos meus amigos e até mesmo dos meus parentes. Não é que eu não me dou com eles, me dou. Mas eu prefiro, para que não venha nenhum problema, que eles ficam lá e eu fico cá, oro pela vida deles, clamo pela vida deles, não tenho nenhum sentimento, e isso não é bom, mas eu prefiro viver assim, porque eu prefiro estar bem com Deus do que estar bem com o mundo. Amém?